Fala galera, eu sou Yuri Costa e hoje a gente vai ver o final da quinta crônica de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada. No vídeo anterior a gente viu como os tripulantes resgataram o Lord Hoop da Ilha Negra e como eles atracaram numa outra ilha onde eles viram umas ruínas e a mesa de Aslan com os outros 3 lords que faltavam sob o efeito de um encantamento, um sono mágico. O Ramandu, responsável por aquela ilha, explicou para eles que para quebrar o encanto eles iam precisar seguir com o peregrino até o fim do mundo, ou mais perto possível, e deixar para trás um deles que nunca mais voltaria a esse mundo. O Hip Chip não pensou 2 vezes para se voluntariar para a tarefa. Ele disse para todo mundo ouvir que os seus planos já estavam traçados. Ele disse que ele iria até onde fosse possível com o peregrino da Alvorada, e quando o barco não pudesse avançar mais, ele ia descer e ia com o bote dele, e quando o bote não conseguisse avançar mais, ele ia a nado, e se ainda assim ele não chegasse nas terras de Aslan, ele morreria afundando com o nariz apontado para o leste. Ele queria chegar nas terras de Aslan mais do que tudo na vida. Ao Lord Hoop foi concedido o mesmo encantamento sob o qual os outros 3 lords estavam, a fim de que ele pudesse finalmente descansar sem se preocupar com sonho algum, até que os demais tripulantes voltassem. E aí o Caspian finalmente anunciou os planos deles para toda a tripulação, e de todos os marinheiros apenas um ficou para trás por medo. Mas antes de partirem, o Caspian deu uma última palavrinha com a filha do Ramandu, prometendo que eles conversariam mais na volta, e ela ficou muito feliz com isso. Eles então partiram e começaram a navegar pelos mares mais lindos do mundo. A água era tão cristalina que dava para ver a própria sombra lá no fundo na areia. O sol ia ficando cada vez maior a cada manhã e a claridade era tanta que ofuscava, mas eles foram se acostumando. A água, além de cristalina, era doce, não mais salgada, e só deles beberem dela eles eram saciados, não sentiam mais necessidade de comer coisa alguma. Por fim, eles acabaram pegando uma correnteza que começou a arrastar o navio para o leste, mesmo que não houvesse vento algum. Depois de alguns dias, eles perceberam que o mar estava repleto de lírios, só que a profundidade ainda era muito grande. E aí, mais alguns dias navegando, e eles perceberam que eles deviam estar chegando em algum lugar. Afinal, a água já não era mais tão funda assim. Foram com o barco um pouco para o sul, e aí eles perceberam que aquela correnteza que estava arrastando eles não tinha mais do que alguns poucos metros, o que era ótimo, porque senão eles iam ter muita dificuldade para voltar para casa. E foi aí que o Caspian mandou descer o bote e anunciou para toda a tripulação que ele ia junto com o Hip Chip até o fim do mundo. É claro que o capitão do navio, o Hip Chip, a Lúcia, o Edmundo e o Eustáquio foram contra essa decisão do rei, porque como rei ele não podia simplesmente abdicar assim, sem mais nem menos. Além do mais, ele tinha prometido que ia voltar para a filha do Ramandu e também que ele ia guiar, liderar os marinheiros na viagem de volta para Nárnia. O Caspian ficou furioso por ter sido contrariado, foi para sua cabine e bateu a porta. Mas alguns instantes depois ele voltou com um semblante totalmente diferente. Porque ele teve um encontro com o Aslan no seu convés. Na verdade, uma cabeça de leão que ele usava de ornamento nos seus aposentos foi usada pelo Aslan para se comunicar com ele. E o que ele disse foi de cortar o coração do Caspian, porque ele falou que o Caspian devia sim voltar para Nárnia, mas que o Hip Chip, assim como o Edmundo, a Lúcia e o Eustáquio deviam seguir adiante. Ele ficou muito triste com a despedida, mas o que ele ia fazer, se essa era a vontade do Aslan? Eles todos se despediram e por fim desceram o bote com os 4 mais o mini bote do Hip Chip a bordo. Os 4 então seguiram com o bote pela correnteza e eles já estavam tão acostumados com a claridade que eles conseguiam ver agora terras para além do sol nascente. Tinha umas montanhas muito altas que não dava nem para eles verem os cumes, mas não tinha um indício sequer de neve. Era tudo muito verde, cheio de gramas e árvores das florestas por toda a parte. Eles foram navegando até que o bote encalhou, e aí foi o momento do Hip Chip se despedir dos demais. Ele baixou o próprio mini-bote dele e se despediu de todos para seguir sozinho adiante. E ele até tentou parecer triste, mas na verdade ele estava muito empolgado. Finalmente ele ia chegar nas terras de Aslan.
que era tudo que ele sempre quis. Ao verem o rato partir, continuando para o leste, eles também desceram do bote e foram seguindo rumo ao sul. E aí eles foram caminhando, caminhando, até que eles viram em cima da relva assim, uma coisa tão branca, mas tão branca que mesmo para os olhos deles que já estavam acostumados com toda aquela claridade, ainda assim era difícil de fitar diretamente. Era um cordeiro e ele estava fritando uns peixes numa fogueira, e aí ele chamou eles para almoçarem com ele. Pela primeira vez em muito tempo eles sentiram fome, e aí eles comeram a comida mais deliciosa da vida deles. E por fim eles perguntaram para o cordeiro se aquele era o caminho para eles chegarem até o país de Aslan. Mas o cordeiro respondeu: não para vocês. O caminho para as terras de Aslan para vocês está no seu próprio mundo. Quando eles acharam estranho que o seu próprio mundo tivesse um caminho até as terras de Aslan, o cordeiro explicou que na verdade todos os mundos têm um caminho para as suas terras. E quando ele disse isso, o cordeiro se transformou num imenso leão e o branco da lã do cordeiro se transformou no dourado das jubas do leão. Eles ficaram muito felizes de verem o Aslan e aí perguntaram para ele se ele ia ensinar para eles qual era o caminho, como que eles faziam para chegar do mundo deles até o país de Aslan. E a isso o Aslan respondeu que sim, que ele ia ensinar pouco a pouco e que ele não ia dizer se era perto ou longe, mas ele ia dizer que era do lado de lá de um rio, mas que eles não precisavam temer porque ele era o grande construtor da ponte. Cara, a ponte, a maior de todas as pontes, a ponte do reino. Ainda muito empolgados, a Lúcia perguntou pro Aslan se ia demorar muito até que eles voltassem para Nárnia mais uma vez. E aí o Aslan respondeu para ela que nem ela nem o Edmundo iam mais voltar para Nárnia. Eles precisavam conhecê-lo melhor no seu próprio mundo. Foi para isso que ele levou eles para lá, para que eles conhecendo um pouquinho ele em Nárnia, eles pudessem conhecê-lo muito mais no seu próprio mundo. E mais uma vez eles se espantaram, né? Então quer dizer que o Aslan tá também no nosso próprio mundo? E aí ele respondeu que sim, mas que lá ele tem um outro nome e que eles precisavam logo aprender a reconhecê-lo por esse nome. Mano, esse final é muito louco. Jesus é demais e é isso. Toda vez que eu leio, eu fico emocionado, meu coração acelera. Mas enfim, né? Vamos pro desfecho da história. Tendo dito essas coisas, o Aslan abriu uma porta no céu, meio como se ele rasgasse uma cortina invisível assim, e eles se depararam de novo no quarto da casa do Eustáquio. Que por sinal nunca mais foi o mesmo desde essa aventura que ele teve a bordo do Peregrino da Alvorada com os primos. Já quanto ao Caspian e os demais tripulantes, eles voltaram são e salvo até a Ilha da Estrela, encontraram lá os 4 lords recuperados do encantamento, o Caspian se casou com a filha do Ramandu e eles voltaram para Nárnia, onde o Caspian reinou por muitos anos até ele ficar bem velhinho. Mas essa já é outra história. Uma história que, por sinal, continua aqui no Ponte do Reino toda terça-feira, começando na terça que vem, com a 6ª e penúltima Crônica de Nárnia, a Cadeira de Prata. Não esquece de deixar o like no vídeo e, pela última vez, vamos juntos rumo às terras de Aslan.